Bom dia! Hoje são 6 de dezembro de 2019, sexta-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Em meu vídeo de ontem, com o título Ateu e Ateia, o Encontro, recebi um comentário do internauta Carlos Estevão. Vou ler aqui o recadinho dele. Carlos Estevão escreve assim: abre aspas, Eustáquio, você tá com uma ótima aparência. Você faz atividades físicas? Tem alimentação regrada? Um abraço e se cuida. Fecha aspas. Eis aí o recadinho do internauta Carlos Estevão. Muito bem, ele pergunta, melhor dizendo, ele diz que eu estou com uma ótima aparência, apesar dos meus 63 anos. E também pergunta se eu pratico atividades físicas e se eu tenho alimentação regrada. Então resolvi fazer esse vídeo aqui, que é um vídeo assim, vamos dizer, até inútil, não é? Até inútil. Mas como eu gosto de fazer vídeos, então resolvi fazer esse aqui. Muito bem, Carlos Estevão, meu amigo. Você disse que eu tenho uma aparência ainda, uma aparência boa, né? Apesar de minha idade aí, com 63 anos de idade. De fato, meu amigo Carlos Estevão, poucas pessoas me dão a idade que tenho, sempre para menos, sempre para menos. E eu tenho certeza de que eu sou assim devido à genética. É a genética que diz tudo, não há como escapar disso. É a predisposição genética. É isso que conta, e vou explicar por quê. Você me pergunta se eu pratico atividades físicas, não é? Se eu pratico atividades físicas. Atualmente eu apenas caminho, faço caminhadas aí de 1 hora, no máximo 1 hora. Isso em Brasília e também aqui em Fortaleza, certinho? É a única atividade que eu pratico hoje. A atividade é o caminhar. Fiz durante uns 15 anos musculação. Eu era muito magro, macérrimo, muito magro mesmo. Meu sonho era ser um homem musculoso, fazer musculação, ficar forte, né? Músculos fortes, como o Joy Wader na minha época. E quando eu vim morar em Fortaleza, saí de Sobral com 19 anos, fui morar em Fortaleza aqui, morei 8 anos. Quando eu fui cursar letras na Federal aqui, universidade, ali eu era monitor de língua portuguesa. Houve um concurso ali com 3 vagas e 10 candidatos, né? Aí eu obtive a aprovação e fui monitor de língua portuguesa durante 4 anos, recebendo apenas meio salário mínimo. Mas também eu ficava apenas 2 horas na segunda, na quarta e na sexta. 2 horas lá na universidade, numa salinha, tirando dúvidas lá dos alunos. E recebia apenas meio salário mínimo. Com esse pouco dinheiro, eu comecei a entrar numa academia em Fortaleza, ao lado do Teatro José de Alencar, academia de musculação. E ali, com 6 meses, eu já estava bastante musculoso, não é? Mas aí eu deixei a musculação, isso há mais de 15 anos, não é? Há mais de 15 anos. Então, pratiquei mesmo só musculação e hoje apenas caminho. Você me pergunta sobre alimentação, se eu tenho alguma alimentação regrada. Ao contrário, qualquer médico, por mais fuleira que seja, vai condenar minha alimentação. A minha alimentação, aos olhos dos médicos, é uma alimentação proibida, perigosa. Eu adoro carne. E principalmente carne de porco. Adoro carne de porco. Adoro torresmo, adoro gordura. Amo gordura. Então você vê que a minha alimentação não é bem vista aos olhos dos médicos, não é? Almoço e janto um prato muito alto, tipo Monte Everest. Almoço e janto assim. No almoço e no jantar vem arroz, macarrão, feijão, farofa e muita carne.
muita carne. Isso no almoço e no jantar. Pela manhã, café reforçado. Gosto de comer pela manhã 2 ovos e uma tapioca com cafezinho, né? Entre o café da manhã e o almoço, nada. Não, aí nada. E à tarde, às 15 horas, novamente tapioca com cafezinho. E depois o jantar e pronto. Mas eu como bastante, né? Como bastante, um prato alto, tanto no almoço como no jantar. Essa aí é minha alimentação. E a base de gordura. A base de gordura. E você vê que mesmo assim eu tenho hoje uma aparência, né, boa, apesar da idade de 63 anos. Até agora não senti nenhum efeito da pior idade. Dizem por aí que a terceira idade é a melhor. Isso é uma loucura. Isso é uma brincadeira, não é? A terceira idade, a velhice, né? A idade idosa é a pior de todas, não é isso? É a pior de todas e não a melhor. Pois bem, até agora não tenho nenhum sintoma dessa idade, nenhum. Ando normalmente, até corro com 63 anos, subo escadas normalmente, nada de cansaço. Faço exames todos os anos, coração, próstata, né? Vista, olhos, etc. Todos os anos. E tudo até agora normal. Então você vê que, segundo sua visão, as minhas boas condições físicas, isso se deve à genética e não ao que eu como. Porque se você for olhar o que eu como, não é? Seria aí uma coisa prejudicial. Mas não. Então tudo isso, Carlos Estevão, se deve à genética e nada mais. A genética é que dita as regras. Vou aqui explicar uma coisa. Outra coisa. Eu não bebo, não fumo e faço muito a outra coisa. Entendeu? Não bebo, não fumo e faço muito a outra coisa. Certinho? E mais um detalhe. Uma irmã minha, ela não come carne, come apenas verduras e legumes. Coisa horrível para mim. Pois bem, essa minha irmã não tem fôlego para fazer uma caminhada, vive doente, cheia de medicamentos e vai sempre a hospitais. Eu vou sempre a cinemas, a shoppings, adoro, a praias. Ela não. Vive doente e come há mais de 20 anos apenas verduras e legumes. Então você vê que não é a alimentação por si só que dita a regra. Não. Ao contrário, não tem relevância alguma quando a genética vai para outro caminho. Não adianta. A genética é que dita as cartas, é que dá as cartas. Eu conheci um rapaz chamado Vicente aqui em Fortaleza, esposo de minha sobrinha, de uma sobrinha minha. Vicente era advogado e trabalhava aqui na prefeitura de Fortaleza. Esse Vicente nunca, jamais colocou um cigarro na boca. Jamais. E morreu com câncer de pulmão. Nunca colocou um cigarro na boca, mas morreu de câncer pulmonar. Isso é o quê? O que explica isso? A genética, a predisposição genética e nada mais. Entendeu, meu amigo Carlos Estevão? E vou contar aqui um fato para você, que aconteceu comigo em Brasília, lá no Banco do Brasil. Caminhando lá onde moro, em Brasília, aproveitei e entrei numa agência do Banco do Brasil. E ali, por volta de 9 horas, havia uma fila grande, né? Naquela parte lá geral. Já a parte de idosos, não é isso? Aqueles caixas privativos, né, de idosos, preferenciais para idosos, só havia 2 idosos ali na fila. E eu, como sou idoso, a partir dos 60 anos, fiquei na fila. Era o terceiro da fila. Aí depois veio uma senhora, ficou atrás de mim, outro e assim por diante. Num dado momento, antes de eu ir ao caixa, veio um rapaz do Banco do Brasil e, com muita educação, tocou em meu braço e perguntou a mim
se eu era idoso. Eu disse que sim, que eu era idoso, que sou idoso, né? E peguei assim, você quer ver a minha identidade? Eu pego agora. Ele disse, não precisa. Pode ficar tranquilo. Muito obrigado, viu? Eu perguntei isso ao senhor, disse ele. Eu perguntei isso ao senhor porque uma senhora foi reclamar a mim, dizendo que uma pessoa que não é idosa estava na fila dos idosos. Entendeu? Olha aí, aquela idosa olhou para mim e jamais imaginou que eu tivesse 62 anos. Isso aí foi há mais ou menos um ano. Ela não imaginou que eu tivesse 62 anos de idade, porque não tenho essa aparência. Daí você também, Carlos Estevão, percebeu isso, não é? Portanto, aí a única resposta que eu lhe dou, a única razão para isso não é alimentação, coisíssima alguma, mas sim a genética, a predisposição genética. Muito obrigado.